Olha que coisa interessante. A própria fiação do nosso cérebro, com todos os seus atalhos e, digamos, gambiarras evolutivas, acaba moldando, sem a gente nem perceber, algumas das nossas ideias mais fundamentais. Coisas como moralidade, justiça e até a noção de livre-arbítrio. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Sabe aquela sensação de estômago revirado depois de fazer alguma coisa errada? Pois é. Essa ligação, que é super física, entre uma ideia abstrata como um erro moral e uma reação do nosso corpo, essa é a primeira pista. Ela mostra como o nosso cérebro pode ser, assim, surpreendentemente literal. Então, vamos começar por aí mesmo. A gente vai ver como o nosso cérebro, na tentativa de dar conta de umas ideias bem complexas e abstratas, muitas vezes acaba se confundindo. Ele não consegue separar muito bem o que é uma metáfora do que é de fato literal. E esse fenômeno tem um nome que eu acho incrível: efeito Macbeth. A ideia é bem simples, na verdade. Para o nosso cérebro, ser uma pessoa moralmente suja e estar fisicamente sujo são coisas processadas de um jeito muito, muito parecido. É como se a culpa, literalmente, sujasse a gente. E o mais legal é que isso não é só teoria, não. Testaram isso na prática. Olha só este estudo clássico. Pediram para um grupo de pessoas lembrar de um ato imoral que elas cometeram. Depois, ofereceram um brinde. As pessoas podiam escolher entre um lápis e um lencinho antisséptico. Adivinha? Quem lembrou da coisa errada que fez era muito mais propenso a pegar o lencinho. É isso, a culpa gerou uma vontade literal de se limpar. Mas por que isso acontece? O Sapolsky explica com uma analogia que é simplesmente genial. Pensa assim: a evolução é uma grande gambiarra. Não deu tempo de criar do zero uma área para o nojo moral lá no cérebro. Então o que a evolução fez? Pegou uma área que já existia, a que cuida do nojo físico, tipo de comida estragada, e só expandiu a função dela. É a mesma fiação, o mesmo circuito, sendo usado para coisas diferentes. Genial, né? Ok, então a gente já viu que nosso cérebro é bem literal com a moralidade. A pergunta que fica é: e daí? O que isso significa para outras ideias gigantescas que a gente tem? Bem, a nossa próxima parada é, talvez a maior de todas. Vamos falar sobre livre-arbítrio. Normalmente a gente faz uma divisão bem clara na nossa cabeça, né? Por exemplo, ter um talento natural para música. Isso é biologia. Agora, sentar e praticar piano por horas a fio, isso é esforço, é força de vontade, é livre-arbítrio. Sentir um acesso de raiva, biologia. Conseguir controlar essa raiva, livre-arbítrio. Faz todo sentido, parece bem lógico. A gente tende a separar o mundo nessas duas caixinhas. De um lado, a biologia, aquilo que parece que a gente não controla. Do outro, o esforço, as escolhas pelas quais a gente se dá o crédito, ou a culpa. O problema é que é justamente essa linha, essa divisão, que a biologia está começando a borrar completamente. Acontece que aquela coluna da direita, a do esforço, é tão influenciada pela biologia quanto a outra. É isso mesmo, a capacidade de seguir em frente, de ter força de vontade, pode depender, por exemplo, dos níveis de açúcar no sangue, da qualidade do sono, dos hormônios de estresse, ou até, pasmem, do ambiente em que se esteve lá no útero. Aquela linha que a gente achava tão clara, na verdade, ela é muito mais confusa do que a gente imagina. E aí a gente chega no ponto central. Se a nossa capacidade de fazer a escolha certa é, na verdade, super influenciada por uma biologia que a gente não controla, como é que a gente pode continuar pensando sobre crime e punição do mesmo jeito? A coisa começa a ficar complicada. Bom, isso nos leva a dois modelos de justiça que são, assim, radicalmente diferentes. O modelo que a gente tem hoje é focado na retribuição, naquela ideia de que quem faz algo errado merece sofrer. Já o modelo que leva a biologia a sério, ele se parece mais com uma quarentena de saúde pública, sabe? A lógica não é fazer a pessoa sofrer, é proteger a sociedade de alguém que é perigoso. É como tirar da rua um carro que está com o freio quebrado. E é aqui que a gente vê a consequência mais radical de todas. Porque, pensa bem, se não existe um eu totalmente livre fazendo uma escolha puramente má, a ideia de punir só por punir, sabe, para acertar as contas, ela simplesmente perde todo o sentido. A questão deixa de ser sobre vingança e passa a ser sobre gerenciamento de risco. Olha, eu sei que tudo isso pode parecer meio pesado, né? Meio sombrio, como se a gente estivesse tirando a capacidade de escolha das pessoas. Mas o Sapolsky argumenta que é justamente o contrário. É exatamente aqui, nesse entendimento, que a gente encontra uma base para a esperança, para um futuro mais humano. E o motivo dessa esperança está bem aqui, neste gráfico. Dá uma olhada. O nosso conhecimento sobre a biologia por trás do comportamento está crescendo de uma forma exponencial. A gente está finalmente começando a entender de verdade as forças que nos moldam por dentro.
52.487. Esse número não está aí à toa. É a quantidade de estudos científicos publicados só na última década sobre a relação entre genes e comportamento. Pensa nisso, é um salto gigantesco, monumental no nosso entendimento. E essa explosão de conhecimento está acontecendo em várias áreas ao mesmo tempo. Olha só, estudos sobre genes e comportamento pularam de míseros 22 lá nos anos 60 para mais de 52 mil agora. E a epigenética, que é basicamente o estudo de como o ambiente liga e desliga nossos genes, foi de 0 para mais de 1000 estudos. Cada um desses estudos é uma ferramenta nova, é uma nova chance de entender, de intervir e de fato melhorar o futuro. No fim das contas, a mensagem principal é essa. Aceitar a biologia do nosso comportamento não nos torna menos humanos. Muito pelo contrário. É, na verdade, um ato de compaixão, porque a gente troca a culpa pelo entendimento e a gente troca a punição pela chance de prevenir e de reabilitar. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? O que acontece com uma sociedade quando ela decide basear sua justiça no entendimento e na compaixão, em vez de se basear na culpa e na vingança?